Bom pessoal, olá a todos. Esse aqui é o esboço do vídeo anterior onde eu falei Jesus Nazareno, né, o samaritano, etc e tal. E esse trecho aqui do vídeo onde eu falei de alguns erros históricos, um rapaz fez alguma série de perguntas sobre alguns personagens e fatos citados aqui no vídeo. E eu acho que da forma que eu expus no vídeo ficou realmente meio confuso, que eu só li rapidamente, fui lendo tudo isso daqui e sem explicar muito algumas pessoas não entenderam bem o que essa parte de erros históricos significa. Então eu copiei essa parte aqui, eu vou dar uma destrinchada só nessa parte aqui dos erros históricos do Novo Testamento, ok? É o mesmo texto. A história do Novo Testamento confunde tantos períodos históricos que não há maneira de a reconciliar com a história. O ano tradicional do nascimento de Jesus é o ano 1, ou ano 0, né? O calendário começa a partir de Cristo. Jesus nasceu e começou o calendário. Correto. Só que era suposto de Jesus não ter mais de 2 anos de idade quando Herodes ordenou a matança dos inocentes, que é mencionado lá em Mateus. Aqui, ó, Mateus 2:1. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, então aqui Jesus já nasceu, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, quando teve a matança dos inocentes, Jesus já tinha nascido. Então, provavelmente, é quando se passa o nascimento de Jesus segundo Mateus, correto? Só que, no entanto, Herodes ele morreu antes do ano 0. Ele morreu no dia 12 de abril do ano 4 antes de Cristo. Então, isso levou alguns cristãos a retardarem o nascimento de Jesus por volta do ano 6 ou 4 antes de Cristo. Pode ter sido um erro cronológico, Ronaldo, acontece. Tudo bem. Só que, no entanto, segundo Lucas, Jesus nasceu durante o censo de Quirinos. Aqui, ó. Lucas 2:1-5. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Quirino, foi esse o censo. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então vocês notam que Jesus nem nasceu ainda, Maria ainda estava grávida, quando houve o censo de Quirino, segundo Lucas. Só que tem um problema, o censo de Quirinos ele aconteceu depois que Arquelau foi deposto, no ano 6 depois de Cristo. Ou seja, 10 anos depois da morte de Herodes. Então as informações que nós temos entre Mateus e Lucas, elas situam o nascimento de Jesus em duas épocas antagônicas. Por Mateus, se a gente for considerar o evangelho de Mateus e a matança dos inocentes, Herodes morreu no ano 4. Então aquela matança pode ter sido até uns 2 anos antes, por volta do ano 6 antes de Cristo. Só que segundo Lucas, quando Maria estava grávida ainda, já era o ano 6 depois de Cristo. Então quando que Jesus nasceu? Como é que a gente vai conciliar com a história isso? Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo ou no ano 6 depois de Cristo? Só lembrando que aqui dá 12 anos de diferença. Não tem lógica, entendeu? Não é meramente um erro cronológico, um erro do calendário, porque esses dois personagens que os dois evangelistas citam, eles têm 12 anos de diferença, e Herodes já estava morto aqui no censo de Quirino. Então, se Herodes já estava morto no censo de Quirino já há mais de 10 anos, como é que houve a matança dos inocentes? Fora que Lucas não fala de nenhuma matança de inocentes, né? Ele fala que a Sagrada Família foi para Jerusalém. E ainda tem gente que diz que isso tudo é histórico, que foram testemunhas oculares históricas, mas realmente não bate, ok? Um outro ponto que eu argumentei lá naquele esboço que eu falei muito rápido. Era suposto Jesus ter sido batizado por João Batista, logo depois de João ter começado a batizar e a pregar lá no deserto, no 15º ano do reinado de Tibério. Isso é, quando Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. Então, só para vocês entenderem, Lucas diz o seguinte, ó. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Lituânia, na província de Traconite, e Lisânias tetrarca de Abimilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, o filho de Zacarias. Então foi aqui que João Batista começou o seu ministério. Ou seja, aos 15 anos do reinado de Tibério César. O Tibério César, no 15º ano, daria provavelmente 28 ou 29 depois de Cristo. Correto.
Só que de acordo com o Novo Testamento, isso também aconteceu quando Lisânias foi o tetrarca de Abilene e Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Aqui, ó, Lucas diz isso. Ó. Lisânias era o tetrarca de Abilene, no 15º ano, ou no 15 anos, de Tibério César. Correto? Só que aí tem um outro problema, né? Lisânias não é contemporâneo ali do Tibério César. Lisânias governou Abilene de 40 a.C. até quando ele foi executado no ano 36 a.C. por Marco Antônio. Ou seja, 60 anos antes da data de Tibério. 60 anos antes do 15º ano de Tibério. E cerca de 30 anos antes do nascimento de Jesus. Aqui, ó. Então, segundo o mesmo evangelista e o mesmo versículo aqui de Lucas, Lucas 3, 1, 3, João Batista começa a pregar aqui, ó, entre o ano 28 e 29, quando era o 15º ano de Tibério. Só que mesmo segundo Lucas, João Batista começou a batizar aqui, ó, por volta de 40 ou 36 a.C., quando Lisânias era o tetrarca de Abilene. E aí, como é que coincidia duas informações tão distantes assim? João Batista começou a pregar aqui no ano 40 ou 36 antes de Cristo, ou aqui no ano 28 e 29 depois de Cristo? Então fica aí para cada um tirar suas conclusões. Só aí vocês veem que o Novo Testamento ele não tem um teor histórico. Além do mais, nunca houve dois sumos sacerdotes juntos, como o Novo Testamento dá a entender. Em particular, Anás não foi sumo sacerdote com Caifás, porque o Novo Testamento diz isso aqui, ó, segundo Lucas. Ó. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Isso aqui não existe, ou é um sumo sacerdote ou é outro. É o mesmo que dizer que tem dois papas. Hoje até que ainda tem, né, porque o Bento XVI renunciou, né, que é uma coisa bem atípica na igreja, mas isso aqui de sumo sacerdote não tinha dois sumos sacerdotes. E Anás foi retirado do ofício de sumo sacerdote em 15 depois de Cristo, depois de deter o ofício por alguns 9 anos. Caifás só se tornou sumo sacerdote em 18 depois de Cristo, cerca de 3 anos depois de Anás. Então, só para situar vocês aqui, segundo Joséfo, tem uma fonte aqui, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ele diz que Anás era o sumo sacerdote, que Anás era o sogro de Caifás, que nem você pode ver aqui, ó, em João 18. Então Anás era o sumo sacerdote e depois de Anás ele foi sucedido por Caifás. Ainda tem uma controvérsia aqui, porque tem segmentos do judaísmo que eu já ouvi dizer que eles acham que nunca teve um sumo sacerdote chamado Caifás. Pode ser um erro de grafia, pode ser um erro cronológico, então eu não vou me focar nesse ponto. Mas o fato é que se Anás era o sogro de Caifás, ele era muito mais velho que Caifás. Então ele era o sumo sacerdote primeiro e depois veio Caifás como sumo sacerdote. E segundo Joséfo, Caifás só se tornou sacerdote no ano 18, pelo procurador romano que antecedeu Pilatos Valério Grato. Então primeiro veio Anás e depois Caifás, correto? E ele deteve o ofício por 18 anos, então as suas datas são consistentes com Tibério e Pôncio Pilatos. Mas não com Anás ou Lisânias, porque Lisânias é de 40 a.C., aqui ó, na tabelinha. Não tem como. Então isso aí já não bate. Mas só que segundo o Novo Testamento eles dão a entender que Caifás era o sumo sacerdote da época. E é bem estranho, né? Só o livro de Atos que discorda, que fala que Anás era o sumo sacerdote, aqui em Atos 4, 5, 6. Mas se Anás era o sumo sacerdote aqui segundo o livro de Atos, como que Caifás já era o sumo sacerdote lá no julgamento de Jesus, lá no Sinédrio? Então não bate. Então esses erros cronológicos fica difícil de você remontar um cenário histórico dessa forma, ok? E por fim, a última coisa que eu mostrei ali no esboço, que o rapaz também perguntou, Atos dos Apóstolos, ele apresenta Yehudá da Galileia. Yehudá da Galileia é transliterado como Judas, o Galileu, para quem não sabe, Teudas e Jesus como três pessoas diferentes. Está lá em Atos, aqui ó, Atos 5, do versículo 36 ao 37. Mas ele situa incorretamente Teudas, porque Teudas foi crucificado no ano 46 depois de Cristo, antes de Judas, o Galileu, em que o livro de Atos menciona corretamente como tendo sido crucificado no ano 6. Então, só para vocês entenderem, aqui em Atos, ele menciona esses três personagens. Ele fala que se levantou Teudas, lá na época dos apóstolos, quando tinha a igreja primitiva, e logo depois dele se levantou Judas, o Galileu. Só que aqui na tabelinha tem o seguinte: Teudas foi morto no ano 44 depois de Cristo. A gente pode até situar aquela passagem de Atos nesse ano aqui, ó, 44 depois de Cristo.
Só que Judas, o Galileu, ele foi morto no ano 6 depois de Cristo. Não tem como ele estar aqui junto com Teudas, ali no livro de Atos. Para quem quiser saber mais sobre esses dois personagens, aqui, ó, pode ver até no Wikipedia. Ó, isso aqui é Teudas. Ó, ele foi morto no ano 46, onde provavelmente se passa aquela passagem de Atos dos Apóstolos. Só que Judas, o Galileu, ele foi morto no ano 6. Os dois são mencionados por Joséfo. Então não tem como eles estarem juntos aqui no livro de Atos, ó, ter se levantado logo depois de Teudas, sendo que ele morreu no ano 6, ele morreu 40 anos antes de Teudas. Como é que ele está se levantando aqui? Só se ele se levantou da tumba. Então esses erros cronológicos que eu mostrei no outro vídeo, eles podem ter sido tirados, né, do mau entendimento de Lucas, de Flávio Joséfo, mas isso também é uma forte evidência de que o Novo Testamento foi uma construção, talvez de histórias diferentes, relatos diferentes, e as pessoas foram montando, entendeu? Ignorando esses detalhes históricos, porque não tem como coincidir esses erros cronológicos, ok? Paz a todos.